Oi pessoal, não, esse já tem. Oi gente, esse já tem também. Olá tu, não. Olá pessoal do BGG. Oi vocês dois, esse tá legal, esse ninguém tem ainda. Oi vocês dois, nerds gulosos, estão aí esperando ansiosamente a minha resenha dos livros lidos em janeiro. Sei que a gente está praticamente aqui na última semana de fevereiro, mas o fato é que eu gravei esse vídeo e ele não ficou bom, a iluminação não ficou boa. Essa segunda tentativa vai assim mesmo, do jeito que sair, saiu. O importante é o conteúdo. Por enquanto. Foram 4 leituras concluídas em janeiro. Já adianto que foram 2 boas leituras e outras 2 leituras não tão boas assim, vamos dizer. Não foram ruins, mas também não foram excelentes leituras. E o primeiro livro sobre o qual eu quero falar para vocês é o Solaris, do Stanislau Lem, editado pela editora Aleph, essa edição bonita aqui de capa dura com corte colorido, e é um clássico da ficção científica, né? E ele conta a história do psicólogo Chris Kelvin. Ele é catapultado da Terra em direção a uma estação espacial que orbita um planeta chamado Solaris, que dá título ao livro. E aí ele sai da Terra achando que vai arrasar com os outros 3 colegas lá, os outros 3 cientistas. Depois de uma longa viagem, ele chega em Solaris e se depara com o quê? Luz na passarela, que lá vem ela? Não, infelizmente não. Ele encontra um dos cientistas, o Snow, a cara da derrota. Uma recepção nada hospitaleira, totalmente hostil e desconfiada. E a estação espacial toda cagada, fica toda cagada. O caos, o verdadeiro caos. E aí, uma das primeiras perguntas que ele faz para esse colega chamado Snow é: cadê o Jibarian? Jibarian era um dos cientistas que estava lá nessa estação para estudar e entender esse planeta Solaris que é muito excêntrico. E além do Jibarian e do Snow, tinha os Sartórios também. E aí coisas estranhas começam a acontecer lá na estação espacial. E de repente, numa olhada de lado, o Kelvin percebe que eles não estão sozinhos. Eles têm visitantes. O que ocorre é que o Solaris ele é um planeta diferente. Ele orbita 2 sóis, um azul e um vermelho. E ele é formado por um grande oceano. E esse oceano é como se fosse o único ser vivo do planeta. E esse planeta, do seu jeito, tenta se comunicar com os cientistas. E a forma como ele se comunica... Bom, enfim, não vou dar mais spoilers a respeito do livro. O que eu posso dizer é o seguinte: nós estamos muito mais preocupados em descobrir e entender coisas externas à nossa vida, ao nosso planeta e a nós mesmos, do que tentar uma busca de dentro para fora. E acho que essa é uma mensagem que este livro me deixou, né? Então é uma leitura realmente muito interessante, excelente, recomendadíssima, vale a pena ler. A segunda leitura concluída foi este livro, O Amor Imperfeito, da Sandra Rattaro, editado pela editora Bertam Brasil. Mostrei a capa dele no iPad porque a leitura dele foi feita no livro físico, mas eu li, concluí a leitura e doei o livro. Bom, esse livro ele tem uma leitura leve, descompromissada, não é uma leitura dispensável, é gostoso de ler, mas é um romance bem comum, assim, bem clichê, apesar de que o desdobramento da trama chega a um ponto que tem um plot twist lá, e que a partir daí até o final ele traz muita novidade, e o final não achei muito tão clichê assim. Mas ele conta a história do Alberto, da sua família. Ele é casado com a Sandra e tem 2 filhos, a Alice, que é a mais velha,
e o Mateu, que é um menininho que tem deficiência auditiva e muito ligado à irmã. A irmã cuida muito dele. Até é difícil você imaginar um adolescente da idade dela que tenha tanta responsabilidade. E aí, o primeiro capítulo é escrito pela Alice, os demais capítulos, até quase no final, são narrados, na verdade, são narrados pelo Alberto, que é o pai. Né? Todo o livro é narrado em primeira pessoa, e lá mais pro finalzinho do livro aparece o Mateu e a mãe, a Sandra, também narrando algumas partes do livro. E então o Alberto, ele é casado, ele tem essa filha e o filho Mateu, que é deficiente auditivo, e começa a contar toda a história de como foi a descoberta da deficiência do filho, como eles lidaram com isso, né? E como foi para descobrir o melhor tratamento, algumas opções de fazer cirurgia ou não, qual foi a decisão deles. E aí, de repente, entra na história mais um elemento, que é a Camila. Pois é. A Camila foi uma namoradinha que o Alberto teve durante a adolescência. Durante a escola, a Camila chegou e abalou o coração do Alberto na época que eles eram adolescentes. E aí ela reaparece do nada e ele fica louco. Ele fica totalmente apaixonado. E começa a ver a Camila. E num desses momentos, a Alice, que é a filha mais velha dele, flagra eles dois dando um beijo no meio da rua. Então, aí a pergunta desta família foi: como vamos lidar com isso? Né? Então o Alberto, ele tenta, durante toda a trama, trazer elementos para que a gente tente compreender o lado dele. Eu li algumas resenhas de algumas pessoas que leram esse livro. Surpreendentemente, algumas pessoas compreenderam Alberto e colocaram ele como um homem bom. Eu sei que é generalizar, mas é uma leitura que pode ser que agrade mais mulheres, e mulheres dizendo isso. Eu não me convenci pelos argumentos do Alberto. Mas enfim, realmente, ele não deixa de ser um bom pai, dedicado à família, e etc, etc. Mas o bom mesmo desse livro é a hora da reviravolta. E aí, vale a pena ler. Não foi a melhor leitura que eu fiz, não é tão bom quanto Solaris, até porque são leituras completamente diferentes. Um é um romance e o outro é uma história de ficção científica, né? Mas valeu a pena ler e valeu assim para descansar daquela leitura pesada e me dar uma ressaca literária pesada, como foi a última. O que eu não entendi foi uma opção da Bertrand Brasil, de alterar o nome do livro, de Non volare via para O Amor Imperfeito. Non volare via quer dizer não voe para longe, e tem tudo a ver com a história. O Amor Imperfeito ficou um título clichê demais e, bom, enfim. E outra coisa também que não me agradou muito foi da autora se apoiar muito na questão da deficiência do Mateu, que virou assim, é uma história paralela, mas o leitor lendo aquilo sabe o que vai acontecer com ele no final. Então ele poderia não ser um menino surdo. Na verdade é essa, porque o foco da história, na minha opinião, não era esse. A terceira leitura foi As Tumbas de Atuan, da Ursula K. Le Guin. Eu acho que é assim que fala o nome dela, não tenho certeza. Foi um livro que eu li aqui no Kindle e eu postei a resenha, que o link eu vou deixar aqui embaixo no blog, no dia que ela morreu. E eu não sabia, fui descobrir depois. Chato isso, né? E eu critiquei. Infelizmente ela se foi uma das grandes autoras da ficção científica, um meio dominado basicamente por homens. Foram poucas as autoras de livros de ficção científica que tiveram seus livros publicados. Algumas até tiveram seus livros publicados, mas com o nome dos seus maridos ou companheiros, enfim. Não vou entrar nesse mérito. Mas o fato é que As Tumbas de Atuan, editado pela editora Arqueiro, é a continuação do Ciclo de Terra-Mar, que é o
Feiticeiro de Terra-Mar é o primeiro volume. Tem resenha dele no blog, que eu vou deixar o link aqui embaixo ou aqui em cima, não sei como vai ser. E ele conta a história de uma garotinha chamada Tenar. Tenar, ela teve a sorte de nascer no dia que a suma sacerdotisa se foi. E segundo a tradição do lugar, quando a suma sacerdotisa morre, falece, a sua alma ela encarna numa criança que tenha nascido, uma criança do sexo feminino, obviamente, que tenha nascido naquele mesmo momento. E o Rei Deus, sabendo disso tudo, foi procurar saber quem era essa criança e achou Tenar. Então ela é levada para o templo, e lá no templo ela tem o seu nome trocado para o seu nome verdadeiro, que é Arra, eu acho que é isso. É assim que se fala o nome dela. Não tenho certeza. E lá ela toma seu posto com apenas 6 anos de idade, e sua função é cuidar das tumbas de Atuan e o seu tenebroso labirinto. O que inclui ali viver para sempre em contato com a escuridão. E a partir daí ela passa a pertencer à misteriosa seita dos Inominados. Bom, a Ara é um personagem interessante. Ela é poderosa, mas meio que inconformada com essa situação toda. E quando ela passa a ser a suma sacerdotisa, que ela recebe todo aquele conhecimento sobre o sagrado, sobre o proibido das tumbas do lugar, que o lugar se chama lugar, ela começa a fazer uma série de incursões nesse subsolo. E numa dessas incursões infinitas, por sinal, que demoram mais da metade do livro, tomam muito tempo do leitor, mas não deixa de ser interessante não. Ela encontra o Gavião, ou Ged, que é o personagem do Feiticeiro de Terra-Mar. E assim, é uma leitura claustrofóbica, porque os personagens ficam a maior parte do tempo dentro daquelas catacumbas, e enfim. O fato é que o Ged, ele traz para Arra uma nova possibilidade. E ela tem que tomar uma decisão, porque no passado não foi dada a ela a possibilidade de escolha, né? Então, assim, o livro é sobre isso. É se você não tem a possibilidade de escolha, o que você é obrigado a fazer. Uma obra de fantasia e infanto-juvenil. E o que é legal, assim, dos 2 livros dela que eu li até agora, o que mais me chamou a atenção é como ela faz o pós-fácil. Ela constrói uma visão bastante politizada sobre sua obra. Ela critica, inclusive, a própria obra, mas sem ser militante. E eu achei isso bem bacana dos livros dela. Vale super a pena não pular o pós-fácil e o prefácio. O 4º livro, lido em janeiro, aí sim eu posso dizer, foi uma decepção. Foi A Rebelião de Lúcifer. A Rebelião de Lúcifer, ele é escrito pelo Juan José Benítez, que é o autor da minha série favorita de todos os tempos, que é Operação Cavalo de Troia. Mas esse livro, sinceramente, me decepcionou um bocado. Vou mostrar a capa dele aqui. No Kindle, eu li no Kindle também, é editado pela editora Planeta. O livro começa contando sobre um corpo celeste chamado RA6666. Aliás, o número 6 tem uma participação especial nesse livro. Ele é quase um personagem do livro, mas enfim. Então, esse corpo celeste está em rota de colisão com a Terra. E ele está sendo observado por astrofísicos no Observatório de Arecibo, que fica em Puerto Rico. Era o
maior telescópio terrestre que existiu até pouco tempo atrás na Terra. Não sei se ele ainda é o maior, mas enfim, ele existe. E dentre esses astrofísicos existem alguns que fazem parte de um grupo secreto, uma seita, chamada Grande Lógia da Escola de Sabedoria, que recebeu influências das questões dos astrônomos egípcios da antiguidade e foram desenvolvendo uma série de conhecimentos. Como é que chama o negócio de horóscopo? Horóscopo, numerologia? Astrologia. Não é astrologia não. Esotéricos do Antigo Egito e desenvolveram isso e criaram essa escola de sabedoria. Então, alarmados com essa possibilidade desse astro colidir com a Terra em torno de algumas décadas depois, eles trataram de determinar que algumas pessoas iriam correr atrás de um segredo que traz um grande significado relacionado a esse astro. Esse astro, na verdade, ele representa um aspecto da rebelião de Lúcifer. E o julgamento de Lúcifer ainda estava para acontecer, né? Então, eles vão atrás desse conhecimento, que são os arquivos secretos de Urântia, que Urântia é o nome da Terra dentro dessa corrente esotérica, mas para isso eles precisam encontrar a pessoa certa para ir atrás disso. Então é feito meio que uma seleção e quem vai atrás desse segredo é o Sinué. O Sinué, ele recebe uma carta e vai querer saber o que é uma carta cifrada e vai decifrar essa carta para achar as pistas que vão levar ele a descobrir esse arquivo onde está as revelações. E então ele acha a Glória em um lugar, no vilarejo da Espanha. A Glória, ela é uma descendente da linhagem da raça azul, a última filha da raça azul. E cara, é uma viagem, porque eu tô me perdendo aqui para tentar explicar o que é que acontece. O lance é que o Benítez deve ter tomado um chá de trombeta. Cara, ele tomou um alucinógeno muito pesado para escrever esse negócio. Só pode ser porque ele mistura uma série de coisas, de cabala, de esoterismo, de numerologia, para fazer uma viagem muito maluca para uma outra dimensão com essa Glória, com contatos imediatos com seres fantásticos, e mistura ficção científica com o que eu imaginei dentro de um jogo de videogame sem sentido, porque eles estão dentro de uma serpente, de repente dentro da serpente tem uma pirâmide, que é uma pirâmide invertida, que é a cópia da pirâmide de Kelps, que eles saem da serpente e estão em outro lugar, tem que enfrentar algumas coisas por meio de magias e dizendo palavras mágicas e invocando palavras e números. E vai explicar o verdadeiro surgimento da humanidade, quem foi verdadeiramente Adão e Eva, quem era Jesus, uma hierarquia muito trabalhosa e um organograma do universo muito cheio de coisas. Sinceramente, Benítez, me desculpe, mas não curti, velho. Velho, aqui em Brasília, se você é uma das duas pessoas que está assistindo isso, você mora fora de Brasília, velho significa cara, mano, brother, tchê, xará, depende de onde você tá? Então assim, Brasília é velho. Então assim, velho, alguns dizem que esse livro é o melhor livro dele depois da Operação Cavalo de Troia. Eu não quero ler o pior, porque assim, Cavalo de Troia vale a pena ler. Do primeiro ao último livro, apesar dele ser muito descritivo, assim como na Rebelião de Lúcifer, muito descritivo, muito didático, mas assim, é uma história que ela tem uma harmonia, tem uma cadência, tem um sentido e tal. Mas a Rebelião de Lúcifer, e ficam coisas muito importantes sem resolver. E não foi lançado o outro livro, até onde eu sei não tem o segundo livro. Então, enfim, não curti. Mas é a minha opinião, né? Tem muita gente que leu, gostou, entendeu. Obviamente todos os livros do
do Benítez são baseados em alguma pesquisa que ele faz, então ele deve ter pesquisado bastante o livro de Urântia, as questões esotéricas, ufologia, religiões, então assim, obviamente é uma obra muito inteligente, mas que não agradou esse coraçãozinho nerd aqui, infelizmente. Bom, é isso, vou ficando por aqui. Desculpe aí pelo atraso, pelas promessas, mas a gente teve algumas dificuldades técnicas, né, para poder gravar os vídeos. Em breve eu volto com as leituras de fevereiro, provavelmente vai ser só uma leitura, porque eu não consegui terminar de ler o livro, mas a gente vai falando sobre outras coisinhas por aqui. Tchau, tchau! Tá gravando? Tá gravando? Gente, meu cabelo tá horrível. Tem que cortar. Mas enfim, acho que vou ter que pausar. Vai ficar comprido. Vai ficar. Ixi, saiu. Que meleca. Tá fazendo barulho. Ah não, é a Alexa. Alexa. Peraí, deixa eu botar a Alexa caladinha. Ó, se não ficar legal, eu vou botar a capa aqui. Aqui, ou... Aqui, ou... Porque eu ainda tô inexperiente nessa coisa de YouTube, não é mesmo? Então, vai ser assim. Bom, agora voltando. Buguei. Acho que eu descobri isso hoje. Acho que é chá de trombeta mesmo que fala.